Esse rapaz queria surfar. Ao pisar na encosta arenosa, de repente escorregou. Quase caiu do penhasco com altura de centenas de metros. Ele tentou arranhar a areia. Foi muito difícil parar. Levantou a cabeça. A prancha de surf estava a vários metros de distância. Mas ele lentamente escorregou de novo. A areia fofa não aguentou o peso dele. Ele estava desamparado e desesperado. Vagamente deslizou para baixo. Ele gritou desesperadamente e arranhou a encosta arenosa. Finalmente, depois de muito esforço, ele parou. Ele lentamente olhou para cima, com medo profundo. Agora ele estava a menos de 100 metros do penhasco. Mesmo tempo, o telefone tocou. Ele cuidadosamente soltou uma mão. Pretendeu tirar o telefone. Quando ele estava prestes a pegar o telefone, escorregou para baixo novamente. Deslizou até a lateral da montanha. Felizmente, ele foi capaz de arranhar a terra. Só um pouco mais ele pôde morrer. Ele estava com medo. Não se atreveu a se mexer. Acima é areia, não pode acessar. Abaixo é o penhasco de centenas de cajados, pontiagudos e recortados. O tempo passa pouco a pouco. Como ele foge da morte? De repente ele murmurou algo. Ele estava a calcular a lei das ondas ao batem nos penhascos. Quando a onda bate novamente, ele decidiu soltar diretamente a mão para pular. Felizmente, a água do mar o pegou, mas ainda não conseguiu evitar bater na rocha. Ele tentou nadar para cima. Quando ele chegou acima da água, ele ficava muito feliz, porque ainda estava vivo. Ele tentou escalar um penhasco áspero. Ele ria porque acabou de escapar da morte. Neste momento, ele descobriu que sua mão estava arranhada por um longo caminho. Apenas ele se levantou e prestes a sair do lugar, de repente desabou. Depois do coma, ele recuperou a consciência. Viu uma incisão muito longa em sua mão. Ele tentou mover os dedos dos pés. Confirmou que ainda está ativo. Ele abriu o bolso para pegar o telefone, mas o telefone foi mergulhado na água, então estava quebrado. Ele tentou gritar para pedir ajuda, mas ninguém estava perto. Portanto gritou tanto também não foi útil. Ele tirou a roupa, fez bandagem simples para o braço, esperou pela maré alta. Muitas dificuldades de rolar no mar. Ele quis nadar para a margem oposta, mas a mão direita estava ferida. Se mergulha na água do mar, obviamente é dolorosa. Ele estava a flutuar no mar por um longo tempo. Gradualmente ficava exaustão, mas a lesão estava muito séria. Finalmente, não teve mais a capacidade de lutar. Ele afundou lentamente. Olhou para o céu. O mundo lá fora é tão lindo. Neste momento, a sua namorada apareceu na frente dele. Ela disse com ele que deve viver e sair desta baía. Tem muitas coisas mais importantes para fazer. Essa alucinação é fiel acordar. Quando ele afundou no fundo do mar, ele de repente abriu os olhos. Tentou conter a dor. Esforçou-se a mudar os pés. Agitou as mãos para nadar. Finalmente chegou acima da água do mar. Ele conseguiu chegar para a terra com sucesso. Mas quando ele recuperou a consciência, a sua ferida lateral já começou a infeccionar. Já se passou 24 horas desde que entrou no acidente. Neste momento, a prancha de surf foi atingido na areia pelas ondas. Ele rastejou apressadamente, mas foi atingido pelas ondas na rocha e desmaiou. Foi trazido para o oceano pelas ondas. Felizmente, ele recuperou a consciência. Enganchou sua mochila no penhasco. Esta foi a última oportunidade para poder estar vivo. As ondas insensíveis como as bestas que queriam engoli-lo. Ele se pendurou no penhasco assim. As gaivotas picaram um pedaço de carne na mão dele. Ele acordou depois, afugentou as gaivotas. Ele encontrou uma lata de água na areia, mas no interior estava vazio. O braço também foi fisgado pelo anzol de pesca que alguém deixou cair. A noite caiu rapidamente. Para evitar o frio, fez um buraco. Usou o pedaço de papel alumínio que recém encontrou para cobrir seu corpo. Neste momento houve um trovão. Ele parecia ver esperança. Ficou feliz e tirou o copo para coletar a água. Mas Deus estava apenas a brincar com ele. A chuva parou logo. O copo ainda não estava cheia, sem comida ou água. Ele se deitou no buraco de areia. Estava a falar sem parar. Eu não posso morrer. O dia seguinte, ele foi acordado pelo toque do telefone. Ele encontrou, apressadamente, o telefone que estava enterrado na areia. Ele queria pedir ajuda de sua família, mas era apenas um vídeo. Ele ainda não conseguiu contactar com ninguém. Neste momento, ele viu um amigo dele à distância. Ele estava a acenar com a mão para ele para surfar juntos. Assim que ele pegou a sua prancha de surf para cumprimentar a todos. Então todos eles desaparecem. Acontece que tudo foi apenas paranoia. Sem amigos, sem salvação. Ele ainda estava sozinho, e deitado na areia, esperando por ajuda. Uma onda apagou o sinal para pedir ajuda que ele acabou de desenhar. O tempo passou, e tudo isso eram alucinações. Ele estava deitado na areia com as desesperadas, com olhos sonhadores. Estavam a olhar o mar e o céu ao longe. A ferida tinha infecção necrótica. Ele lentamente olhou para cima. Houve um pequeno barco longe, e a namorada dele também estava em frente. Ele pegou a prancha de surf. Foi muito difícil se deslocar para o mar. Usou toda a sua força. Nadou em direção ao pequeno barco. Enquanto ele estava a nadar, pediu ajuda, mas a distância foi muito grande. Então ele exauriu sua força, afundou no mar. O cinto de segurança também caiu. A imagem da namorada apareceu na mente dele. Talvez ele não possa vê-la novamente. Neste momento, uma sombra negra passou sobre a água. Acontece que eles o descobriram. Depois de 3 dias e 3 noites, ele foi finalmente salvo. Este filme é baseado em uma história real.